podem procurar lugares deste lado, há mais, está bem? Que escola são? Todos? Estás com frio? Vou subir um bocadinho o ar-condicionado. Há lugares deste lado. Procurem agora sentar-se com alguma rapidez. Já não vai dar para ficarem todos juntos, mas ainda há aqui bastantes lugares juntos, tá? Há aqui 3 lugares à frente. Quem quer estes 3 lugares? Há aqui outra filinha de 3. Há ali no meio mais uma clareira de lugares, vá. Ok. Mais 2 lugares aqui. 2 aqui, vá. Há aqui 3 lugares, já vão ser ocupados. Quando já não tiverem lugares nas cadeiras, podem sentar-se aqui nestes degraus do centro, talvez seja melhor. Mas ainda há aqui algum lugar. Olha, ali um lugar em cima. Não queres ir para ali, olha. Não? Estás bem aí? Olha, mas daí não deve... Bom, vamos então tentar agora acomodar-nos o melhor possível. Tá? Ok. Ok, tá? Olha, ali um lugar. Quem passa para aquele lugar? Podem, olhem. Bom. Podem sentar-se aqui à frente, se não se importarem de sentar no chão. Está bem? Agora, convinha era que começassem a ficar caladinhos. Tá?
Podem sentar-se aqui na frente. Rápido, rápido. Está bem? Ok. Há ali um lugar. Há lá em cima outro lugar. Quem quiser sentar-se em cadeiras. Está tudo? O que é importante é que se sentem em sítio onde consigam ver aqui o ecrã. Tá? Está tudo? Pronto, então vamos começar, para não atrasar esta sessão. É tudo da Quinta do Marquês? Ótimo. Então vamos começar. Eu vou apresentar, não é o professor de matemática mais famoso do mundo, mas quase, quase. Pelo menos de Portugal, quase. É um professor de matemática daqueles como deve ser, ou seja, ele já não dá aulas porque já está aposentado, mas continua a ser professor de matemática. Portanto, estes são os professores como devem ser. E não só continua a ser professor de matemática, como continua a estudar e a investigar coisas para depois nos contar e nos transmitir. É especialista em resolução de problemas. Qualquer problema que a gente tenha, por muito difícil que seja, ele ajuda a resolver, desde que a matemática também dê uma ajuda, claro. Chama-se José Paulo Viana, José Paulo, e nós hoje, foi professor durante muitos anos, em vários sítios, mas enfim, nos últimos anos da sua carreira como professor, foi professor aqui em Lisboa, na Virgílio Ferreira. Também trabalha muito a utilização da calculadora e das tecnologias na sala de aula e na aplicação à resolução de problemas. Portanto, é uma pessoa com muitos interesses, muitos deles relacionados com a matemática. Ao domingo no público tem, desde há muitos anos, não sei quantos, mas ele saberá, 25 anos, uma rubrica que é o problema da semana, que tem sempre um desenho muito simpático. Todos os domingos podemos também tentar resolver problemas que nos são propostos pelo Zé Paulo Viana. Eu vou-lhe passar a palavra e ele vai nos falar do mais famoso dos números, está bem? É o mais famoso, mas talvez nem seja o mais bonito. Eu cá tenho outra tese. Obrigado, Lourdes. Bom dia a todos. É bom estar aqui com a Quinta do Marquês. É uma escola onde eu tenho muitos amigos. E venho falar do mais famoso dos números. O mais famoso dos números. Acho que toda a gente sabe qual é o mais famoso dos números. É o pi. É o pi. Venho falar do mais famoso dos números, do pi. Mas antes de começar, gostava de vos explicar porque é que me convidam para falar de matemática. Porque é que me convidam? E a razão é muito simples. Os deuses criaram-me para a matemática. Foram os deuses que me criaram para a matemática. Eu sei que acharam estranho eu dizer uma coisa dessa. Alguns até pensaram, ele não está muito bom da cabeça. Mas eu tenho provas de que foram os deuses que me criaram para a matemática. Repara, eu nasci no dia 17 de setembro de 1946, às 10 horas e 15 minutos. E ali sou eu há uns anos atrás. Portanto, o momento do meu nascimento está definido por 5 números. 17, 9, 46, 10, 15. 5 números. Um dia peguei nestes 5 números, peguei numa máquina de calcular e comecei a fazer cálculos usando só estes 5 números. E quando calculei o ano ao cubo vezes a hora, a dividir pelo dia, pelo mês ao quadrado, pelo minuto ao quadrado, o que é que isto deu? 3,1416. O pi, o número mais famoso da matemática, ligado ao momento do meu nascimento. Estava explicado. Mas ainda tenho mais provas que os deuses me fizeram nascer naquele exato momento para marcar a minha ligação à matemática. Um dia, um grande amigo meu enviou-me um ficheiro pela net com o pi com muitas casas decimais. Centenas de milhares de casas decimais. Eu abri o ficheiro, comecei a olhar, o ecrã ficou cheio de algarismos, comecei a olhar e de repente o que é que vejo lá? 17, 9, 46, 10, 15. O momento do meu nascimento ali no pi. Mesmo ali. Vai explicar.
é assim, os deuses fizeram-me para a matemática. Portanto, é normal que me convidem para vir aqui falar de matemática. Aqui, às escolas, etc. Ora bom, está explicado porque é que estou aqui hoje. Então, vamos ao pi. Na realidade, eu gostava de vos dizer que as coisas não se passaram exatamente como eu contei. É verdade que nasci naquele instante, é verdade que aquela fórmula dá o pi, com o momento do meu nascimento, que o momento do meu nascimento está ali no pi, mas, na realidade, o que se passou foi o seguinte: eu peguei nestes 5 números, mas era preciso muita sorte para conseguir encontrar um resultado que desse o pi. Então o que fiz foi um programazinho de computador, onde introduzi estes 5 números, introduzi mais uma lista, que já vou explicar para quê, e depois o que é que o computador fazia? Pegava, deixa-me só ver, será aqui? Pegava no dia, mês, ano, hora e minuto e experimentava todos os expoentes possíveis desta lista. Elevado a 1, elevado a 2, a 3 e a 4, a gente sabe o que é. Elevado a 1/2 é a raiz quadrada. Elevado a 1/3 é a raiz cúbica, etc. E se o expoente for negativo, inverte-se o número. O número passa ao seu inverso. E, portanto, o que é que o computador fazia? Foi experimentando todas as combinações possíveis, e reparem quantas, temos 15 casos para este expoente, porque esta lista tem 15 números, para o B são outros 15, para o C também, e portanto o computador fez 760.000 aproximadamente cálculos. Cada vez que fazia um cálculo, ia ver se estava pertinho do pi, e se estivesse perto do pi, registava. O programa começou a correr e começou a aparecer. Não aparece só aquela fórmula que eu mostrei, aparecem 5 fórmulas. E depois eu escolhi a mais simpática. Escolhi a mais simpática para não aparecerem raízes cúbicas e essas coisas. Só assim uma mais bonitinha. Mas há mais que uma fórmula que dá o pi como momento do meu nascimento. E agora, um bocadinho de matemática. Porquê é que isto funcionou? Reparem, os resultados daqueles cálculos podem dar números enormes, quando os expoentes são todos positivos. Se for aqui elevado a 3, elevado a 4, elevado a 3, etc., dá um número enormíssimo. Se forem negativos, passa ao inverso, dá números muito pertinho de 0. Portanto, os resultados vão variar desde quase 0 até números enormes. Mas as probabilidades garantem que há de haver um lá pelo meio, e na realidade até havia 5, que dão muito perto do pi. Portanto, foi a matemática, foram as probabilidades que me garantiram que aquilo ia funcionar. E mais. Se em vez de pôr lá o momento do meu nascimento, pusermos o momento de nascimento da Rita, por exemplo, o dia, o mês, o ano, a hora e o minuto, o programa calcula e também encontra uma fórmula que dá o pi para o momento de nascimento da Rita, e quem diz a Rita diz qualquer pessoa aqui da sala. Portanto, afinal, toda a gente nesta sala nasceu para a matemática. É uma boa notícia. Alguns ainda não descobriram, mas é uma boa notícia. Ora bom, vamos avançar. A notícia foi boa, é preciso... Vamos ver o pi, a data... O momento do meu nascimento no pi. Na realidade, um amigo meu mandou-me aquele ficheiro, eu abri o ficheiro, o ecrã ficou cheio de algarismos, eu olhei para aquilo durante 3 ou 4 segundos, eram só algarismos no ecrã, e desviei logo a vista, e isso não dá para ver nada. Era muito difícil encontrar o momento do meu nascimento olhando para as casas decimais do pi. O que acontece é que eu sabia que existia, e existe na internet, uma página, e agora até há mais do que uma, esta é uma em português, é a melhor de todas neste momento, do Atrator, que tem o pi com 2.147 milhões de casas decimais e um motorzinho de busca. Nós pomos lá o momento do nosso nascimento, e ele vai à procura e, se aparecer, diz onde é que está. E mostra até, antes disso,
os algarismos que estão antes e depois do momento do nascimento. Como gostamos de matemática, vamos só ver qual é a probabilidade de encontrar aqui neste π o momento do nosso nascimento. Estão aqui os cálculos feitos. O momento do nascimento, o meu, tem 9 algarismos. Estão aqui os cálculos feitos e dá 88%. Portanto, 88% dos momentos de nascimento das pessoas estão no π. Estão no π com 2.147 milhões de casas decimais. Mas o π não para, o π continua, a dízima é infinita. Portanto, é garantido que todos os momentos de nascimento estão no π. Todos. Todos vocês, mais uma prova, todos vocês nasceram para a matemática. Mas está lá o momento do vosso nascimento e também está lá o número do vosso telemóvel. Se puserem lá o número do vosso telemóvel, vão ver que também está no π. Já agora só dizer-vos que o momento do meu nascimento aparece na posição 3.269.729. Portanto, afinal não nasci assim tanto para a matemática, senão isto aparecia mais cedo. Mas já não é mal. 3 milhões, está lá. Ok. Então, avancemos. O π. Reparem, o π aqui está com 2.000 milhões de casas decimais. Mas, ao longo da história, o π era conhecido com precisão muitíssimo menor. Inicialmente, os egípcios só conheciam o π com uma casa decimal. Depois o Arquimedes calculou com 3. Os chineses, a seguir, foram os que bateram o recorde. Bom dia. Os chineses bateram o recorde, depois foram os árabes com 16 casas e só a partir do Renascimento é que a Europa volta a bater o recorde. E em 1794 já era conhecido o π com 126 casas decimais. Mas em 1853, este senhor, um inglês, William Shanks, calculou o π com 707 casas decimais. E reparem, naquela época não havia computadores nem calculadoras. Todos estes cálculos foram feitos à mão. Tudo feito à mão, papel e lápis, 707 casas. Para terem uma ideia do que foi o trabalho deste homem, ele dedicou-se a isto a partir de certa altura da vida dele e foi a única coisa que fez. Todos os dias fazia uns cálculos para ir avançando no π e esteve a trabalhar nisto 20 anos. Portanto, demorou 20 anos a chegar à casa 707. Isto foi um feito incrível para a época e este recorde ficou por bater durante muito tempo, porque ninguém estava para passar 20 anos a calcular o π. Este resultado foi tão importante que, pouco tempo depois, quando em França, em Paris, se criou o primeiro museu de ciência, o Palais de la Découverte, construíram uma sala dedicada ao π, e como o π tem a ver com a circunferência, a sala é circular, e na parte de cima, na parede, puseram o π com as 707 casas do Shanks, que dão 3 voltas e tal à sala, porque 707 casas é muita coisa. Isto é no Palais de la Découverte, a sala do π. Se um dia lá forem, vale a pena ir a esta sala. Ora bom, tudo correu bem, até que em 1945 este senhor, o Ferguson, com uma calculadora, tinham aparecido as calculadoras, verificou, foi fazer os cálculos, agora muito mais rapidamente, e verificou que o Shanks se tinha enganado na casa 528. E claro, como a casa 528 estava errada, todas as seguintes estão erradas. Calcula-se, não se sabe, mas calcula-se que da casa 528 à casa 707, o Shanks tenha demorado 10 anos. Porque cada nova casa envolvia cálculos com números muito maiores e, portanto, cada nova casa era mais difícil de calcular que a anterior. Portanto, ele passou 10 anos a fazer cálculos inutilmente. Estava tudo errado.
Felizmente, o Shanks já tinha morrido e não teve um grande desgosto, porque senão era uma frustração terrível saber que tinha falhado completamente. Claro que, como estava errado, isto obrigou a fazer obras na sala do Pi e, portanto, agora, se forem lá, já está com os 707 algarismos, mas corretamente. Não estão as dos Shanks, já estão as certas. Ora bem, podem perguntar, como é que se calcula o π? Como sabem, o π, a definição de π é, se eu tiver o perímetro de uma circunferência e dividir pelo seu diâmetro, isso vai dar o π, 3,14 aproximadamente. Mas, claro, fazendo medições, não se consegue o π com muita precisão. Só que os matemáticos foram descobrindo, ao longo dos séculos, várias fórmulas para chegar ao π. Vamos só mostrar duas muito simples, mas que não são nada práticas, porque demora muito tempo a conseguir-se uma boa aproximação. Esta é uma delas. É multiplicar as frações em que os numeradores são os números pares repetidos e os denominadores são os ímpares repetidos. E isto vai dar metade do π, depois é só multiplicar por 2. Esta é uma fórmula. Outra fórmula é só com somas e subtrações de frações, em que o numerador é sempre 4 e os denominadores são os algarismos, os números ímpares. Ok. Avancemos. Só uma coisa que provavelmente vocês já sabem, o π é tão importante que até tem direito a um dia. Há um dia do ano que é o dia do π. O dia do π é o dia 14 de março, porque os americanos escrevem primeiro o mês 3, dia 14, 3,14. Portanto, há um dia em que se comemora mesmo o π. Ora bom, já agora, quando andava a preparar esta sessão, até fui à procura de várias coisas sobre o π, e uma delas foi, encontrei um retrato do π. Eu não sabia que era possível fazer um retrato do π, mas resolvi trazer aqui para vocês verem. Este é o retrato do π com 100 vezes 100, ali falta um, é 100 vezes 100 casas decimais, portanto 10 mil casas decimais. É o retrato do π. Como é que isto foi feito? Tem 100 quadradinhos nesta dimensão, outros 100 nesta dimensão, e cada quadradinho está pintado da cor, a cor do quadradinho tem a ver com o algarismo. O algarismo 1 é azul, o algarismo 2 é vermelho, etc. E, portanto, obtém-se este quadro. Houve uma pessoa que se entreteve a fazer isto. Para que é que isto serve? Para nada. Para nada. Mas, olha, resolvi trazer. Mas já que estamos a ver o π, vamos encontrar o π em várias situações. Temos aqui um autorretrato do π, que encontrei também na internet. É o π a pintar-se a si próprio, escrevendo as casas decimais. E temos aqui este π desenhado num campo de trigo. Isto é, na Inglaterra, nos anos 80, começaram a aparecer durante a noite, de manhã, quando as pessoas chegavam ao campo a trabalhar, encontravam o campo com desenhos. Não se sabia a origem, desenhos muito elaborados, o π nem é o mais elaborado de todos, enormes, porque estão a ver, isto é um campo muito grande, e havia várias teorias, uma delas diz que eram os extraterrestres que faziam estes desenhos durante a noite, embora se desconfie que eram uns brincalhões habilidosos que conseguiam fazer os desenhos. E um dos desenhos que apareceu nos campos ingleses foi este aqui. Outro retrato do π que encontrei é da Grécia. Temos aqui o π numas ruínas romanas. E o π é tão importante que até na banda desenhada existe um personagem que se chama π. Não, antes disso, peço desculpa, ainda não é a banda desenhada. É tão importante que algumas pessoas são fanáticas do π e fazem tatuagens com o π. Temos aqui um holandês chamado Pieter, e ainda por cima o nome dele começa por π, que fez a tatuagem do π no braço.
um outro, também holandês, na Holanda são fanáticos do pi, pelos vistos, tem o pi com as casas decimais à volta do braço. Na banda desenhada, temos então um personagem que se chama a Vaca Pi, é um agente secreto e, claro, quando apareceu isto eu comprei logo esta banda desenhada, não é grande coisa, mas está bem. Mas tem a ver com o Pi. Se vocês forem fãs do Pi, ou para os fãs do Pi, é possível comprar muitos objetos, inclusive pela internet. Canecas com o Pi, polos com o Pi, t-shirts com o Pi, etc. Portanto, não... Ora bom, mas voltemos ao cálculo do Pi. Voltemos ao cálculo do Pi. O Pi, neste momento, é conhecido com muitas casas decimais. Há matemáticos que se especializaram no cálculo do Pi. O mais famoso deles todos é um japonês, Kanada, que em 2002 calcularam, ele e a equipe dele, bateram o recorde com 1,2 bilhões de casas decimais. 1,2 bilhões de casas decimais. São muitas casas decimais, muitas. E isto era uma equipa de 10 pessoas que trabalhou a preparar os programas para fazer este cálculo durante 4 anos e depois os computadores, um supercomputador, não é um computador normal, esteve 600 horas a trabalhar até chegar a este resultado. Quando isto foi anunciado, em 2002, eu dava aulas e propus aos meus alunos que calculassem que se escrevêssemos este número em papel, algarismos pequenininhos, imprimíssemos isto em papel, que espaço é que ocupava? A questão que lhes pus é, uma resma de papel tem 500 folhas, portanto são 1000 páginas, eles iam para casa, iam ver com um tipo de letra pequeno quantos algarismos cabiam em cada linha, quantas linhas era possível fazer, e a pergunta era, uma resma de papel chega para imprimir? Se não chegar uma resma, calcular quantas resmas são precisas e que espaço é que iriam ocupar na sala de aula, se as arrumássemos cuidadosamente na sala de aula. Eles foram para casa, fizeram os cálculos, quando voltaram, vi à entrada da sala que eles vinham a discutir esta questão, admirados com o resultado, e perguntaram, mas a ti também te deu isto, etc. Porque o resultado a que chegaram foi que uma resma não chegava, eram precisas muitas resmas, e que se pegassem na sala, tirassem as mesas e as cadeiras todas e arrumassem, empilhassem as resmas até ao teto, uma sala de aula não chegava, eram precisas 4 salas de aulas. 4 salas. Portanto, e temos aqui a garantia que este Pi nunca foi nem nunca será impresso, porque era absolutamente inútil. São imensos algarismos e não servia para nada ter o Pi impresso nesta enorme quantidade. Portanto, isto só existe na memória de um computador, não tem outro sítio. Ora bom, temos então, este era o recorde, 1,2 bilhões de casas decimais. Então vamos imaginar a seguinte situação. Imaginem que imprimíamos isto no chão, com em cada milímetro um algarismo, portanto tínhamos 1000 num metro cabiam 1000 algarismos, imprimíamos no chão e resolvíamos caminhar, está ali o Pi em algarismos pequeninos, e vamos caminhar a 5 km por hora em cima do Pi. Andar 5 km por hora é preciso andar rápido. É andar mais ou menos a esta velocidade, em cima do Pi, sempre a andar em cima do Pi. Vamos imaginar que andamos sempre em cima do Pi, sem parar, sem parar. Tem de ser imaginado, porque vamos andar durante 24 horas por dia, se for preciso, e continuar. Portanto, não paramos nem para dormir, nem para comer, nem para ir à casa de banho. Sempre a andar a 5 km por hora.
A questão que eu vos queria pôr é, o que é que acham? Fazer uma estimativa. Uma estimativa não é fazer os cálculos. É dizer um número que vos pareça perto da realidade. E a questão é, quanto tempo íamos demorar a percorrer o pi com 1,2 bilhões de casas decimais? Sempre, sem parar. Um dia, não chega. Uma semana é muito tempo a andar sem parar. Mas não chega, pois, está bem. Um mês sem parar, 30 dias, tim, 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 tim. 6 meses, pronto. 6 meses. Nada, um ano sem parar. Nada. Espera, que idade tens? 13. Como é que te chamas? A Gabriela tem 13 anos. Vamos imaginar que a Gabriela nasceu e começou logo a andar em cima do pi. Pim, 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 a 5 km por hora. Já terá chegado ao fim? Não chegou ao fim do pi. Não, a vida inteira também não é preciso. São precisos 28 anos, 4 meses, aproximadamente. 28 anos. Portanto, era preciso andar muito tempo para chegar ao fim. São muitas casas decimais no pi. Ora bom, avancemos. Agora tinha aqui umas curiosidades, mas temos de avançar. Temos de avançar um bocadinho. No pi, como vos disse, aparece lá o vosso momento de nascimento e aparece praticamente tudo o que queiram. Só algumas curiosidades. O algarismo 8, neste momento, era o que aparece mais vezes, até 1 bilhão de casas, mas ligeiramente mais, muito ligeiramente mais, não se nota a diferença em relação ao 1, que é o menos frequente. E, por exemplo, aparecem 10 7 seguidos, aparecem 12 9 seguidos, mas depois tudo volta a ser aleatório ao acaso, não se consegue prever. Aparecem os números por ordem, etc. Vamos avançar. Isto também não vale a pena falar. Vamos calcular. Vamos aos novos recordes do pi. Aquele recorde era de 2002. 2002 já foi há muito tempo. Foi o ano em que nasceste, provavelmente. Gabriel, 2002. Ora bom, então... O recorde continua a ser batido. Em 2009, um francês, Fabrice Bellard, calculou com 2,7 bilhões. Era 1,2 bilhões, passou para 2,7. Mais do dobro de casas decimais. E depois, nem um ano depois, 2 matemáticos a trabalharem em países diferentes, um nos Estados Unidos, outro no Japão, estes dois, calcularam com 5 bilhões de casas decimais. E agora, só rapidamente, se imprimíssemos isto em papel, já não eram 4 salas, já eram precisas 16 salas. E se começássemos a andar em cima dele rapidamente, em vez de os 28 anos, já eram precisos 140 anos para chegar ao fim. Ora bom, o pi é tão importante que até aparece no Guinness, no livro dos recordes. O Guinness, não nas edições, não todos os anos, porque os recordes não cabem todos num volume, num livro, mas de vez em quando, alguns anos, trazem o pi no Guinness. Ora bom, e aparece lá relacionado com 3 recordes. O primeiro é aquilo que nós já sabemos, que o pi é o número mais famoso. Este é o mais famoso dos números. Pi. Está no Guinness e tudo. Segundo o recorde que aparece lá, é o número de casas decimais conhecidas do pi. Neste momento é 5 bilhões de casas decimais. E o terceiro recorde foi o que mais me espantou quando o li. Quando eu li, já foi há muitos anos, a primeira vez, tinha lá o recorde de quem era a pessoa que conseguia dizer mais casas decimais do pi de memória. 3,141592665, 3, etc. Nova estimativa.
que é que vos parece que será o recorde do Pi? 100 casas? 100 casas, o recorde português é um bocadinho melhor que 100. 1000 casas? 1000 casas de memória? 1000 é muito. Experimentem. Ora bem, na realidade, quando eu li isto, o recorde pertencia a um japonês chamado Hiroki Goto, que disse 42.195 casas decimais do Pi. 42.195. Quando? Bem, este número é incrível. Eu, quando li isto no Guinness, a minha reação foi, julgo eu, igual à vossa. Admiração completa. Como é que é possível alguém dizer isto de cor? Começar a dizer, não falhar nenhuma, até às 42.195. E eu li isto e achei que, pronto, na altura admirou-me e depois não voltei a pensar mais na questão. Mas o nosso cérebro funciona de uma forma que nós não sabemos, não conhecemos. Porque 3 meses depois aconteceu-me, e não me esqueço desse momento, eu estava a tomar o pequeno almoço e de repente este número veio-me à cabeça e percebi que este Hiroyuki Goto tinha estado a gozar connosco. Porquê? Porque escolheu dizer 42.195 casas decimais do Pi. Escolheu porque este número, 42.195, é um número famoso. É o tamanho, o comprimento da maratona em metros. A prova da maratona tem 42.195 metros. Portanto, ele transformou aquela prova de dizer os algarismos do Pi numa maratona. Isto para mim é como uma maratona. E é evidente que quem corre a maratona conseguia continuar a correr mais alguns quilómetros, provavelmente. E ele também. Portanto, ele até gozou connosco um bocadinho quando fez isto. Ora bom, este era o recorde em 1995. Mas o Guinness não explicava como é que isto tinha sido feito. Que era uma coisa, como é que isto é organizado. Mas, uns anos depois, deixa-me ver quando é que foi, em 2005, um outro japonês, Haraguchi, bate o recorde, e a notícia vem no jornal, aí vi no jornal, este Haraguchi disse, em 2005, 83.431 casas decimais do Pi. 83. E o jornal, a notícia explicava, dava alguns pormenores de como é que isto tinha sido feito. Este Haraguchi tinha tentado bater o recorde 4 meses antes, mas tinha falhado, não porque se tivesse enganado num algarismo, mas porque estas provas têm limites de tempo. Eles têm não sei quantos minutos para dizer os primeiros 1000, depois mais um tempo para dizer o segundo milhar, etc. E ele foi acertando, mas a certa altura não cumpriu o tempo e, portanto, a prova nunca teve de parar. Então ele treinou mais 4 meses e fez esta prova e chegou às 83.431 e o jornal explicava como é que isto era feito, dava alguns pormenores. A prova demorou cerca de 5 horas, ele esteve 5 horas a dizer números e nós podemos até imaginar. O júri, são 3 pessoas sentadas numa secretária, o Haraguchi numa cadeira em frente e começa a dizer 3,1415 e há um elemento do júri que tem o Pi escrito e vai riscando os algarismos. Depois ele continua, a certa altura este elemento do júri está cansado, passa os papéis ao outro e o outro continua a riscar e isto durante 5 horas. 5 horas a dizer casas decimais. Mas este Haraguchi não ficou por aqui e um ano depois bateu de novo o recorde com 100.000 casas decimais do Pi. E este é o recorde atual. Este é o recorde atual. Portanto, se quiserem bater o recorde casas decimais do Pi, têm de dizer pelo menos 100.001.
podem começar a treinar para chegar lá. Só. Um pormenor curioso. Este Hiroyuki Goto tinha 22... O Goto, que tinha 22 anos em 1995, era, na altura, um estudante de psiquiatria. O Haraguchi, que tem cerca de 60 anos, tinha cerca de 60 anos nesta altura, a profissão dele era psiquiatra. Não sei se há alguma ligação entre a psiquiatria e esta mania de dizer algarismos de cor, mas os dois eram psiquiatras. E, pessoal, treinaram um bocadinho. Só dizer, o recorde português, porque eu não fazia a mais pequena ideia, há concursos de dizer o pi de memória por todo o mundo, incluindo Portugal, nunca tinha ouvido falar, nem sei onde é que estes concursos se realizam. O recorde português é 1000 e poucos algarismos. Portanto, é mais fácil para vocês bater o recorde português do que o recorde mundial. E foi um prazer ter estado convosco a falar do mais famoso dos números. Até à próxima. Ainda temos tempo, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu gosto muito de responder. Se souber, claro. Sim, diz. Deixem-me ouvir a pergunta, se faz favor. Queres falar ao microfone? Quantos números é que o senhor sabe dizer? É uma pergunta... Quantos algarismos? Eu consigo dizer 10 algarismos. Estou muito longe do recorde português e muito mais do nacional. Nunca achei grande piada a saber coisas de cor. Sempre fui, ao longo da minha vida, enquanto estudante e depois como professor, sempre achei que é mais importante perceber as coisas do que sabê-las de cor. E, portanto, sou um bocado contra a isto de saber coisas de cor. Outra pergunta. Deixem-me ouvir a pergunta, que agora o microfone não chega lá. Bem alto. Como é que se calcula? Manel, sem medo. Fala para mim em vez de falar para esse vizinho do lado. Ora bem, para calcular o pi é difícil. Nós vimos ali duas fórmulas para calcular o pi, mas com aquelas fórmulas não vamos longe. Para conseguir 50 casas decimais era preciso uma eternidade quase. Os matemáticos foram desenvolvendo métodos ao longo do tempo e neste momento há um programa que calcula o pi em cada ciclo. É um programa simples. Em cada ciclo do programa duplica o número de casas decimais conhecidas. A principal dificuldade é preparar o computador para aceitar números com esta dimensão da ordem dos bilhões de casas decimais. Mais alguma? Obrigado a todos. Até à próxima. Não sei se há alguma maneira de sair. Esperem aí. Parece que é preciso sair organizadamente. Ora bem, pessoal, toda a gente sentada, estão-me ali a pedir.